Paulinha, teve fala ontem do Paulo Pimenta, certo? Teve logo essa manhã uma entrevista do Paulo Pimenta, hoje, perdão. Exatamente, que é o ministro da SECOM, que fez um balanço dos estragos da invasão de ontem. A galeria dos ex-presidentes, por exemplo, foi 100% destruída. A porta principal não foi quebrada, o térreo e o segundo andar foram os mais destruídos, o quarto andar foi o menos danificado. Os invasores não conseguiram adentrar na sala do presidente Lula pela segurança implementada ali. Pimenta disse que quem entrou no palácio conhecia o prédio e que nada teria acontecido se não tivesse um nível de cumplicidade. O ministro disse que essa foi uma tentativa de golpe de Estado que não se efetivou, que é preciso uma resposta clara e punições criminais para todos os envolvidos, grupo que ele disse ser minoritário e terrorista. Hoje uma reunião vai ser feita no Planalto para mostrar que a democracia é mais forte e, em paralelo, várias perícias estão acontecendo. Parece que ali foi encontrado muito sangue, fezes, urina, material orgânico e, ao final do dia, o governo deve apresentar um levantamento mais apurado. O ministro disse ainda que houve grande interesse da imprensa internacional que manchetou os acontecimentos em todo o mundo. Para Paulo Pimenta, o que aconteceu ontem no Brasil foi mais grave que o Capitólio, porque aqui foram invadidos os 3 poderes. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma série de tweets essa manhã e informou o seguinte, aspas, além das investigações que estão em andamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o e-mail denúncia@mj.gov.br para receber informações sobre atentados terroristas, fecha aspas aí do ministro Flávio Dino. Muito bem, Paulinha, resumiu bem aí o que disse o ministro Flávio Dino e as ações do governo federal em relação ao que aconteceu ontem. Deixa eu dar meu bom dia aqui ao nosso time de hoje. Fê, bom dia para você. Zoe, Fernando Conrado hoje aqui junto com a gente e nós temos Marcelo Marrom hoje para participar aqui do Morning Show. Seja bem-vindo, Marrom, mais uma vez. Aqui. O dia é muito bom para você estar aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Zoe, vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ontem. Eu quero uma pincelada inicial tua, querida, por favor. Olha, é uma situação muito tensa, Paulo. Primeiramente, seja bem-vindo de volta. Que dia você escolheu para voltar, hein, meu amigo? Um dia azarado, viu? Mas, Paulo, é um momento muito tenso que a gente está vivendo hoje no Brasil, desde faz alguns meses já, essa tensão. Deixa eu registrado aqui que eu sou completamente contra qualquer ato de vandalismo, de violência, como que a gente viu ontem. E eu tenho legitimidade para falar isso, porque eu nunca fui a favor desse tipo de ato. Eu sempre condenei quando a esquerda faz isso. Eu sempre condenei, diferente dos políticos de esquerda que hoje estão condenando esses manifestantes aí, mas que no passado, em 2013, 2017, foram a favor. Muitos políticos foram até a prisão soltar esses vândalos, né? Que vandalizaram aí, tacaram fogo em 2017 nas ruas, em prédios públicos, etc. Então, eu sou uma pessoa que tanto pro lado da esquerda como da direita, se comete ato de vandalismo e de violência, vou ser sempre contra. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Marrom, o Conrado, quero ouvir o Felipe também sobre o que eles pensam do que aconteceu ontem, mas antes a gente tem informação para trazer para vocês. Afinal de contas, a Beatriz Manfredini está posicionada lá no Parque do Ibirapuera e tem mais um acampamento sendo desativado, né, Bia? Agora aqui em São Paulo. Traz informação para a gente. Já temos a Bia aqui? Coloca a Bia aqui para mim, Vini, por favor, para que a gente possa conversar com ela. Fala, Bia, bom dia. Conta para a gente o que está acontecendo aí no Ibirapuera. Oi, Paulo. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, nós estamos falando de frente do acampamento que foi instalado aqui entre a Alesp e o Comando Militar do Sudeste, logo depois da eleição do presidente Lula. Desde então, esse acampamento está aqui e há uma expectativa de que ele seja desmontado ainda hoje. A gente consegue mesmo observar que estão colocando aqui, os policiais militares estão colocando faixas, né, de isolamento aqui no local que dá acesso a esse acampamento e que o número de viaturas da Polícia Militar vem subindo bastante. Quando eu passei por aqui no início da manhã, tinha pouquíssima movimentação, apenas uma viatura. Agora eu conto deste lado aqui, são pelo menos 4. E do outro lado do acampamento temos também a presença de um carro do Corpo de Bombeiros. O que eu apurei
é que realmente já há uma negociação interna da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Comando Militar do Sudeste para que o acampamento seja desalojado, né, seja retirado daqui ainda hoje, cumprindo ordens do ministro Alexandre de Moraes e também da ouvidoria das polícias aqui do estado de São Paulo, que enviaram uma nota para o governador Tarcísio de Freitas e também para o secretário de Segurança Pública aqui do estado, o capitão Derrite, pedindo desmonte imediato do acampamento e repudiando os atos que aconteceram ontem em Brasília e dizendo que vem com preocupação também o que pode acontecer, a repercussão disso, né, em outros estados, incluindo aqui o estado de São Paulo. Por isso, então, há essa expectativa aí de desmonte. Agora mesmo, nossa equipe, nós estamos indo para uma coletiva de imprensa do capitão Derrite, né, o secretário de Segurança Pública, que diz que vai falar sobre isso, sobre a desmobilização desses acampamentos e também sobre as medidas de segurança que serão tomadas. O que a gente sabe aqui agora é que o governador Tarcísio de Freitas, ele pediu reforço na segurança do Palácio dos Bandeirantes, aqui da Alesp e também do Tribunal de Justiça. Ele que já adiantou a equipe dele que ele não deve ir à reunião marcada para 6 horas da tarde hoje com o presidente Lula, que convocou os governadores para falar sobre o assunto. Então a gente segue acompanhando, essa desmobilização deve acontecer ainda hoje e estamos indo agora para essa coletiva para ver o que será feito em relação à segurança aqui no estado de São Paulo. Paulo. Muito bem. Bia, deixa eu só aproveitar um pouquinho mais a sua participação aqui no Morning para você contar para a gente como é que foi a fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ontem nas redes sociais. Olha, Paulo, o Tarcísio, ele disse que não vai admitir este tipo de ato, este tipo de comportamento aqui no estado de São Paulo. Eu tenho aqui o tweet dele, ele que postou no Twitter o seguinte, olha, para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. Ele disse ontem e hoje não há nenhum tipo de pronunciamento marcado para acontecer. Eu conversei com a equipe dele, ele tem agenda agora pela manhã, tem a posse do secretário de Saúde, Eleus Paiva, outros compromissos, algumas reuniões, mas eles me disseram que ele não deve se pronunciar, não deve falar sobre isso. Quem vai mesmo falar é o secretário de Segurança Pública. Só para aproveitar o gancho, Paulo, é bom a gente dizer que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, também repudiou os atos, também em uma rede social. Eu conversei com ele agora pela manhã. Ele disse que teve uma reunião ontem com a Guarda Civil Metropolitana e que pediu para que eles ficassem em alerta. Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Bia acompanhando a desmobilização dos acampamentos aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Obrigado, Bia. Volto sempre aqui ao nosso Morning Show. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu ontem. A Zoe deu uma pincelada inicial, mas você me pediu a palavra novamente. Só para terminar, é porque a Bia ia entrar ao vivo, aí não queria, né? Bom, eu quero trazer também para o nosso debate de hoje uma coisa que me causa muita preocupação. Não só esses atos aí ontem de vandalismo, como também um abuso de poder que vem acontecendo no Brasil. Por exemplo, o Ibanez Rocha, que foi o governador do Distrito Federal, eleito em primeiro turno, eleito democraticamente, né? A grande parte da população do DF o colocou lá para representar, né, o povo, foi afastado por um órgão que não é de competência desse órgão fazer isso. Quem deve julgar ou investigar é o STJ, qualquer governador, é o governador do DF. E em caso de impeachment, é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Outro ponto, tem vários manifestantes pacíficos que estão sendo colocados nesse bolo. Quem tem que ser punido com o rigor da lei são os vândalos, os violentos, os que agiram de forma ordeira. Infelizmente, estão colocando, o que eu vejo, colocando no mesmo bolo todos os manifestantes. Tem muitos que não concordam com vandalismo, que não concordam em fazer manifestação igual a esquerda faz, porque a história mostra que o histórico de fazer esse tipo de manifestação é da esquerda e não da direita. Então, cabe, nesse tempo de crise que a gente vive, seguir mais do que nunca as leis, a Constituição Federal, investigar e punir com a lei penal e com o devido processo legal quem
foi responsável por toda essa baderna. E os inocentes, os que foram a Brasília sem saber que isso aconteceria, que foram apenas para mostrar sua insatisfação com tudo que está acontecendo no Brasil, tem que ser deixado de fora disso. Não dá para culpar todos por causa de uma pequena minoria que se deixou levar pela emoção, que quis agir com o fígado e não com a razão. Não dá para culpar todos por essa minoria que fez isso. Muito bem. Você quer falar, Paulinha? Pediu? Não, eu acho que também tem um lugar que tem que ser bastante investigado, que é como isso foi possível. Como a violência escalonou a esse ponto de se permitir uma invasão ao prédio dos Três Poderes, com esse grau de depredação. Como? Por quê? Né? No ano passado, o Distrito Federal recebeu 16 bilhões do Fundo Constitucional para manter a segurança da sede dos Três Poderes. A gente teve reajuste de salário de policial militar e de mais forças de segurança em 18%. Gente, como que eles não conseguiram conter essas pessoas se era sabido que haviam ônibus, se as pessoas estavam chegando no Distrito Federal? Ia ser pacífico? A gente não tem inteligência na polícia? Isso daí, gente, não é alguma coisa que acontece por acaso. Isso daí é turba. Isso daí é muito sério. E quem vai pagar essa conta somos todos nós. Gente, tinha uma pessoa defecando dentro do Congresso Nacional. É assim, é estarrecedor. É estarrecedor que isso não pudesse ter sido contido antes para escalonar ao ponto que chegou. Agora, Conrado, passando a palavra para você, meu querido amigo, eu queria entender um pouco da tua visão, porque isso que a Paulinha traz, a Paulinha está trazendo o seguinte, que, a polícia do Distrito Federal fez uma espécie de corpo mole, e há algumas acusações nesse sentido, né? E as imagens mesmo que estão circulando na internet, a gente viu vários policiais tirando foto, vários policiais ali do Distrito Federal conversando com os manifestantes, enfim, até abrindo caminho para que os manifestantes pudessem invadir esses 3 prédios aí importantes para a República Brasileira. Como é que você viu isso? Bom, meus amigos, antes de mais nada, bom dia. Muito bom estar aqui no Hora aqui retornando com vocês. Só para deixar um desfecho da semana passada, que eu falei que eu não converso mais com maluco, então quando tiver discussões com malucos aqui eu não vou mais participar. Tá? Voltando ao nosso assunto aqui. Paulo, a gente teve ontem um governador de estado afastado, né, por determinação judicial, sem o devido processo legal. Eu não vou ser louco de comentar isso aqui ao vivo. Porque se fazem isso com o governador de estado, o que vai acontecer para as outras pessoas? No momento que eu falar qualquer coisa aqui que pudesse ser mal interpretada, a gente tem um risco muito grande. Porque no mundo hoje a gente tem essa situação que é exatamente, eu penso alguma coisa. Quem pensa diferente de mim, o pensamento do outro é um discurso de ódio. Então a gente não pode, caminhar por esse caminho. E o pior ainda é que a gente vive num momento muito perigoso, no qual quando tu acha que tu tá certo e tu acha que o Estado está errado, tu tá te colocando num risco muito grande. Aí a gente cai naquela ideia de arriscar a própria pele pelos outros. Minha ideia com vocês é sempre a gente discutir os valores mais universais, como a liberdade, como o servir, como o pertencimento, como fazer um Estado maior. E nesse momento aqui a gente não tem muito o que falar de modo a ser mal compreendido. Então eu te peço escusas aqui, mas nem vou entrar nesse mérito aqui, Paulo.